Bem-vindos ao Prosa Literária. Nesse mês de abril, comemoramos o Dia do Livro. E para celebrar essa data tão importante, entrevistamos alguns escritores da nossa região. A entrevistada dessa semana é a Miriam Cris. Ela é poeta e escritora de livros infantis. Recentemente, ela lançou o livro Tuco, Catador de Palavras. Tudo bom, Miriam? Tudo bem, Luiz. Miriam, você é poeta e escritora de livros infantis. Qual dos dois gêneros mais te diverte na hora de escrever? Bem, na verdade, eu sou estreante, na área de literatura infantil e a questão de diversão varia muito, porque às vezes o tema nem é tão divertido, É mais intenso, mais emocional do que divertido. E a leitura, a escrita, a literatura funciona muito como um catalisador do seu sentimento naquele momento, Muitas vezes você pode escrever um poema por causa de um fato engraçado e tal, uma tirada, uma brincadeira com alguém. Ao mesmo tempo, você pode escrever um poema extremamente denso, sobre a realidade de algum fato que te chocou muito. Então, a questão de diversão, assim, varia muito. Conta pra gente, de onde veio a inspiração para poder escrever sobre o Tuco? Bom, o Tuco surgiu de uma maneira muito interessante. Eu nunca havia pensado em escrever um livro infantil, nunca tinha me despertado para a literatura infantil, a não ser o fato de gostar de ler livros infantis, E o que aconteceu foi que eu fiz um curso sobre contos de fada. E achei super interessante, aquele curso, e nós aprendemos a origem dos contos de fada e estudamos sobre vários personagens. Só que eu notei nos contos de fada que os seres, os personagens em geral são encantados e têm encantamentos em geral impossíveis, Fadas, seres que voam, seres com poderes seres super poderosos, E eu fiquei com vontade de escrever um conto de fada que falasse sobre uma história que pudesse, uma história possível, E como há tempos eu ando pesquisando, conversando com um amigo que faz trabalhos com papel artesanal, eu pensei em escrever uma história sobre um menino catador de papelão. E foi surgindo, Então, primeiro eu quis falar sobre uma história que pudesse ser real, que pudesse realmente se realizar, um conto possível. Depois eu escolhi a realidade desse menino, que é um catador de papelão. E aí foi se desenvolvendo a história, que, como também eu trabalho eu gosto bastante dessa área educativa, de propiciar formas diferentes para as crianças, para os adultos se interessarem pela leitura. Então veio a história do Tuco para mim assim. Ele é um menino que é catador de papelão, com os poucos recursos que essas pessoas possuem, e ele tem o sonho de aprender a ler e a escrever. E a princípio não tem condições de ir à escola. Então a história se desenvolve nesse enredo dele querer aprender e dele buscar condições. Então no decorrer do livro, os personagens vão entrando na sua história e vão tecendo esse enredo de forma que será que ele vai conseguir aprender a escrever? Você vai ter que ler para saber, Mas o importante é essa questão de ser um conto de fadas possível. Um menino que é a cara de muitos meninos do Brasil e de outros países, Um menino praticamente invisível. Ele não é um ser fantástico, mas ele é um ser invisível, porque dificilmente alguém olha e enxerga um menino catador de papelão, Para a maioria das pessoas, a pessoa ou está tão acostumada a ver que já não percebe, ou simplesmente faz de conta que não vê, ou prefere não ver. Mas eles estão ali, e é um grupo grande, E eu quis dar visibilidade para essas pessoas que não têm visibilidade. De tudo que o Tuco tem para poder ensinar para as pessoas, qual é o ensinamento que você mais gosta de ter com você? Bom, eu gosto muito de carregar a mensagem de amizade que o Tuco tem com outro personagem do livro, que é o Sandoval. Porque essa amizade dele com o Sandoval e essa forma deles criarem possibilidades, eles vão, para quem lê o livro, vai ver que do recurso mínimo eles vão conseguir uma forma de realizar o que eles querem, de realizar o sonho do menino, de realizar também o sonho do Sandoval,
né? Então, é muito importante essa questão de você criar formas, de você não esperar uma coisa pré-estabelecida, um mundo lindo e maravilhoso para você conseguir os seus objetivos. E esse menino vai conseguir, assim, dentro da sua precariedade, ele vai conseguir realizar o seu sonho. Então, eu acho muito importante isso. Então, a mensagem de que a gente pode conseguir e também a mensagem para os adultos, para aprenderem a olhar os meninos que estão por aí. E uma coisa, muitas vezes você faz alguma coisa, um livro, e tem vários resultados que você já espera. E com o Tuco estão acontecendo resultados não previstos, que eu estou adorando. Porque, por exemplo, um deles é o cabelo do menino. Crianças que têm o cabelo igual ao do Tuco, elas se sentem representadas. Então, elas amam conhecer um personagem que vai dar certo, que faz coisas boas e que tem a pele mulata, que é queimado pelo sol, que tem o cabelo todo enroladinho, que é filho de pessoas pobres. Então, assim, é importante a literatura também retratar a realidade das crianças, né? Porque eles se sentem bem, se sentem representados. Isso é uma coisa que tem marcado muito no trabalho que eu tenho feito quando eu vou mostrar o Tuco para várias crianças. Você tem algum escritor que você gosta de ler sempre, que você guarde um espaço especial para ele no seu coração? Bom, o meu escritor de cabeceira é o Drummond, né? O poeta Carlos Drummond de Andrade. Desde a adolescência que eu leio os poemas do Drummond, foi o primeiro a me despertar para a literatura, porque quando eu era adolescente, talvez não só eu, mas vários adolescentes não têm tanta paciência para ler livros grossos, né? E a poesia do Drummond me despertou de tal forma que eu lia um poema do Drummond, né, de uma página, de meia página, parecia que eu tinha lido um livro inteiro, né? Então a poesia me trouxe essa questão da rapidez da comunicação e da intensidade. Então eu gosto muito de ler o Drummond desde 13 anos. E depois, a partir da maturidade, lá pelos meus 20 e poucos, eu me interessei também para ler Guimarães Rosa, né, que conta muito a história do sertão do nosso país. Então, assim, Drummond, Guimarães Rosa. Daí, em torno desses, tem uma série, né? Você falando de poesia, tem Fernando Pessoa, tem vários poetas aqui de São José, tem Gildes Bezerra, que é de Itajubá, tem Adélia Prado. Na prosa, tem também o Gabriel Garcia Marques, que eu gosto muito. Atualmente, eu tenho lido muito Mia Couto, li uma sequência de 9 livros, assim, para você ter uma base do Mia Couto, de tanto que eu tenho gostado dos contos e das histórias fantásticas que ele escreve. Então, são esses os meus, entre aspas, preferidos, né? Que tem muitos outros, também tem o Carlos Rodrigues Brandão, mas esses são os que eu mais leio mesmo. Deixa um recado para os escritores que estão começando agora e que ainda não se sentem motivados para publicar os seus livros. Bem, no primeiro momento, o importante para qualquer pessoa que deseja ser um escritor é gostar de ler, né? Porque a leitura vai te dar a matéria-prima para a escrita, né? Porque muitas vezes você tem ideias ótimas, mas você não tem a quantidade de palavras suficientes para você se expressar, né, de maneira correta, de maneira bonita, sobre aquele seu sentimento. E depois é escrever mesmo, escrever. E a questão de publicação, não é fácil. Todo mundo fala que não é fácil, realmente não é. Mas se você quer escrever, você consegue. O Tuco, que é um exemplo, ele foi feito com uma ação solidária. Muitos amigos compraram livros antecipados, né, e por meio dessa venda antecipada eu pude bancar o livro. Então, se você realmente quer escrever, quer publicar, você vai conseguir, né? É importante, uma coisa que é muito importante também é você ser crítico e, como se diz, né, no popular, dar a cara para bater. O que é isso? É você pedir pessoas que sejam bem informadas, que sejam inteligentes, que entendam de literatura para ler o que você escreveu. Que não adianta você ler, você escreve e você acha que está muito lindinho. Mas se você não der para alguém que tenha pensamento crítico para ler e se abrir para as críticas, você não vai conseguir fazer um bom trabalho. O Tuco passou por 3 mãos e eu não ligo,
né, de dar para alguém ler e dar minha cara para bater, para que a leitura, que a escrita tenha qualidade. Acho muito importante isso, você ser crítico e se abrir para críticas de pessoas que você considere inteligentes para fazerem um bom trabalho com você. Encerramos aqui mais um Prosa Literária. Não perca o nosso último programa na próxima semana. Siga as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Até mais!